Olá pessoal, tudo bem? Antes de eu iniciar o assunto de hoje, eu peço para que vocês dão uma apertadinha no joinha aí, que vocês se inscrevam no canal. Diariamente aqui vai ter uns assuntos aleatórios, assuntos que é pro nosso dia a dia mesmo, nosso cotidiano. Às vezes não acontece com você, mas acontece com alguém que você conheça. Tá trocando as ideias, rotinas, dia a dia, trocando experiências, né? Porque existem certos assuntos que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, que a gente não vai passar, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim. Enquanto a gente respira, enquanto a gente tá nesse mundão aqui, todo mundo tá no mesmo barco. Como eu falei pra vocês no vídeo passado, né? Eu ia estar trazendo pra vocês o assunto de refluxo, né? Bebezinho com refluxo. Infelizmente, estou passando isso com o Isaac. Graças a Deus, sem crise, mas eu continuo com os procedimentos. Mas eu vou contar pra vocês aqui como que foi de início, como que a gente detectou isso, né? Eu tive a Raíssa, eu tive o Juan, eles não tiveram de forma alguma nada parecido. Aí o Isaac, antes de um mesinho, né? Eu notei ele, olhei para ele em determinado momento, assim, ele estava aparentemente engasgando. Como se ele tivesse com algo na garganta, né? Pelo, sabe? Quando fica e meio engasgado. Aí eu notei, né, como cheguei a comentar com o meu marido, ele, não tá não, eu tá, ele, não tá. E eu comentei com a minha filha, não tá. E a Raíssa, não, mãe, tá normal, porque o nenezinho, ele se contorce muito, né? Eles resmungam muito, e eles se contorcem, eles fazem careta, né? É natural, é normal do neném. Só que aquela ação, aquilo que eu tava vendo não era. E eu moro um quarteirão de um postinho de saúde aqui, né? Na hora eu falei, não, tá, catei ele. E mesmo com dor aqui, porque, gente, esses pontos aqui, misericórdia, parece que arrebenta tudo. Aí peguei ele e levei ele no postinho. Levei ele ali no postinho, chamei o enfermeiro, porque sempre fica um enfermeiro, né? Aí ele olhou, não tá, mas realmente ele já estava normal, ele não estava com a mesma ação que estava aqui em casa. Trouxe pra casa, tudo normal, natural, blá. Passou coisa de uns 3 dias, novamente eu notei aquilo, eu falei, não, ele tá engasgado. E eu virei ele de costas, dei uns tapinhas nas costas e tal, tava chovendo, minha filha, eu falei, Raíssa, eu vou levar ele lá no posto. Aí ela pegou o guarda-chuva, tudo. Aí quando eu tava indo, eu vi que ele tinha voltado. Eu falei, vai ser igual da outra vez. Aí o que eu fiz? Eu marquei um pediatra. Fui lá, marquei o pediatra. Ele já tinha passado recentemente no pediatra, porque você tem que levar mensalmente, né? O bebezinho para estar acompanhando o desenvolvimento dele durante um ano, né? Isso é responsabilidade da mãe, não é só enquanto tá assim, mas a gente tem que levar eles mensalmente ao postinho, a unidade básica de saúde, para estar acompanhando o desenvolvimento deles, para ver se tá dentro da normalidade. Aí eu peguei e agendei uma consulta. É uma doutora novinha, muito boazinha, muito preciosa, assim, bem cautelosa. Peguei e falei pra ela o que tava acontecendo, tudo, tal. Aí eu cheguei a comentar com ela. Falei assim, olha, eu pesquisei, porque hoje em dia, gente, a gente fala, mas todo mundo vai na internet pra consultar, pra pesquisar. Tudo, todo mundo. Sabe? Ai, você fica vendo negócio de internet, aí não pode acreditar em tudo, tá? A gente sabe, mas a primeira coisa que a gente pede socorro é pro Google. E aí veio em primeiro lugar o índice do refluxo. Aí eu cheguei a comentar com ela falou que não, porque ele estava tendo um bom desenvolvimento, o peso dele estava acompanhando dentro do gráfico ali corretamente, e ela descartou. Aí ela me orientou, né? Ela me orientou, me receitou a estar fazendo a lavagem nasal 2 vezes por dia. E antes das mamadas, pingar 5 gotinhas de soro fisiológico em cada narina. E assim eu fui fazendo, né? Fui fazendo, mas passou coisa de que, gente, na outra semana praticamente, aí aconteceu pior. Assim, ele não era só um engasgo como se fosse cabelo, não. Meu filho ficou roxo. Ficou
total engasgado. Assim, e eu via o leite pelo nariz, pela boca, e eu catei ele, saí correndo, sabe, desesperada, isso era 5 horas da manhã. Peguei o carro, aí fui eu, meu marido e minha filha, aí minha filha foi segurando ele. Chegamos lá no hospital, né, que aqui na cidade tem um hospital só, e esse hospital, ele atende a demanda também de outras cidades que são menores, que não tem hospital na cidade. Então, o hospital que tem aqui é um só e ele atende não só a cidade aqui, ele atende cidades vizinhas também. Cheguei lá, a moça do guichê, né? Primeira pergunta que ela fez pra mim é se eu tinha convênio. Aí eu peguei e falei pra ela que não. Falei, não. Ela, então eu vou ligar lá dentro pra ver se eles podem te atender. Aí eu, nossa, mas como assim, gente? Nossa, eu fiquei muito irada. Assim, não irada pra briga, nada, porque na hora eu tava tão preocupada com meu bebê, gente, que eu aceitei, né? Ela tá chamando alguém pra ver o que podia fazer pra mim. Eu não sei, gente, mas eu vim de uma cidade grande, né? Eu morava na Grande São Paulo. Muitas vezes precisei de emergência, sabe? O Juan era mais levado. Só que com quem que eu tive que correr mais foi com a Raíssa, por incrível que pareça. Em questão de emergência. Enfim, aonde eu ia, meus filhos eram socorridos na mesma hora. Na mesma hora. Qualquer hospital que eu fui lá, que eu precisei, em São Paulo, qualquer hospital que eu corri, meus filhos foram atendidos, sabe? E aí eu estranhei, né? Aí veio 2 enfermeiras, muito boazinhas também, bem atenciosas, assim. Falou pra mim procurar um pediatra, né? Já que eu não tinha convênio pra mim pagar uma consulta particular, que provavelmente meu filho tava com refluxo. Aí ela falou assim, olha, eu tô olhando aqui, ele tá dormindo, ele tá bonzinho, tal. Eu falei, gente, mas assim, não é a primeira vez que acontece. E como que dorme? Como que eu vou dormir? Aí ela me orientou até pra mim quando acontecer isso, pra mim ir pra UPA. Gente, a UPA é uma unidade, tipo assim, de pronto atendimento, né? Um bebê de 15 dias vai fazer o que na UPA, gente? Um bebê de 20 dias, de 1 mês, de 2 meses vai fazer o que na UPA? Não, sem cabimento pra mim, sem cabimento. Já que só tem um hospital na cidade, eu acho que eles deveriam abrir exceção para os bebês e para as pessoas mais idosas, que mesmo que não tem convênio. Não sei, essa é a minha opinião, entendeu? Não sei. Vocês comentam aí se eu tô errada, porque eu acho um absurdo. Vim pra casa com ele, tudo. Aí liguei pra minha irmã e falei pra minha irmã agendar pra mim, ver se ela conseguia agendar, porque ela trabalha num postinho, né? Não é do meu bairro, porque os postinhos atendem bairro a bairro, né? Você tem que residir em tal bairro pra você tá fazendo parte daquela unidade. Mas eu falei pra minha irmã conversar lá, ver se eu conseguia, porque naquele dia eu não tinha próximo da minha casa. Não tinha pediatra disponível. Já começa daí. Então, se aqui eu não tenho pediatra disponível todos os dias, e o postinho, geralmente, ele tem uma carga horária reduzida, aonde que eu levo um bebê numa emergência, gente? Se eu não tenho convênio, aonde? Me fala. Me fala aonde, porque se eu pudesse fazer um convênio, eu já teria feito. Né? É que eu não posso mesmo. Não, hoje as minhas condições não permitem. Tá, aí eu desencanei, sabe? Quando você acredita, pode ser loucura da minha cabeça, então eu vou continuar, né? E vai passar, né? Então eu desencanei. Confesso pra você que eu fiquei até aliviada, que não era refluxo, né? Porque quem quer doença pro filho? Antes mesmo dele fazer 2 meses, ele teve uma nova crise. Gente, mas dessa vez é assim, de tirar o chão, de arrepiar. Só de falar assim, dá um aperto muito grande no coração. Porque eu achei que eu ia perder meu filho.
Eu não sei como. Se eu falar pra vocês o barulho que fez, a forma que fez, eu vou estar mentindo. Não, eu não sei como eu levantei. Era por volta de umas 3h10 da manhã. Eu levantei pra olhar o neném, né? Na hora que eu levantei, meu filho já tava no berço, com os olhos bem estatalados, praticamente roxo. O nariz cheio de leite, a boquinha também, né? Peguei ele, e ele todo duro no meu braço, todo duro, olhando pra mim com o olho bem arregalado. Nos olhinhos dele, gente, nos olhinhos dele tava pedindo socorro. Eles não sabem falar. Aí eu fiquei dias e dias e dias sem dormir, não conseguia, sabe? Eu acho que eu dava uma desligada, porque a gente é um ser humano, então o corpo automaticamente reage, né? Porque eu fiquei traumatizada com aquilo que eu vi. Aí, nessa hora, gente, levantava ele pra mim e eu sugava o nariz dele. Eu puxava pra ver se eu conseguia tirar todo aquele leite que tava no narizinho dele. E eu falando pro meu marido, liga pra ambulância, liga pra ambulância. E ele, eu não sei ligar, porque até qualquer um perde o sentido. Perde a ação, a reação, eu não sei. E eu pego o carro e vamos, né? Eu saí daqui, gente, descalça, de pijama. E eu dava de mamar, os peitos, só Deus na vida, mas na hora a gente não pensa em nada. Não peguei nada pra ele, meu filhinho, ele também tava dormindo de roupinha de calor. Eu não peguei cobertor, não peguei mantinha, não peguei fralda, não peguei nada. A gente entrou no carro e ele, pra onde que a gente vai? A UPA. Vai na UPA porque eu traumatizei. Cheguei na UPA, né? Porque o bom daqui da cidade é assim, que é tudo bem rápido, tudo bem perto, você chega no lugar, no seu destino. Fui na UPA, chegamos na UPA, já cheguei falando, meu filho tá engasgado, a enfermeira já veio, já pegou, já levou pra dentro, chamou mais uma pra ajudar ela, eles ligaram, aspiraram o narizinho, chamaram a doutora, que nem na UPA, não tem pediatra, né? Não tem pediatra em si, é clínico que trabalha lá, né? Mas ela tem o procedimento de atendimento, de socorro, essas coisas. Ela não tem especialidade com criança. Mas, enfim, fui muito bem atendida. Eles socorreram, prestaram todo o apoio pra mim, atenderam meu filho, assim, na emergência do que ele precisava. E foi passando, né? Aí eles até comentaram, porque você não foi pro hospital? Porque, querendo ou não, no hospital que tem os aparelhos, os procedimentos, que se eu precisasse de algo mais. Mas aí eu contei pra eles a experiência que eu tive, primeiramente. Aí a doutora foi lá, escreveu um encaminhamento pra mim estar indo pro hospital. Aí a ambulância veio e me levou. Aí eles tiveram que me atender, porque eu tava com encaminhamento médico. Tava com uma ordem médica na mão pra eles atender. Aí eles atenderam meu filho, tudo tal. Fizeram raio-x do pulmãozinho, pra ver se não foi leitinho pro pulmão. Saí do hospital com a mesma receita, gente. Soro fisiológico, tá? Lavagem, pingantes das mamadas, e isso. Cheguei aqui em casa, falei pro meu esposo, vai no postinho e vê se hoje é dia do pediatra. E tenta um encaixe, hoje. A gente tinha ido socorrer meu menino, era umas 3h30 da manhã, a gente foi. E era 10 horas da manhã, eu tinha chegado do hospital com ele. E eu só pensava assim, eu tenho que resolver esse problema, gente. Deus me livre, guarde. Não quero nunca mais na minha vida ver meu filho do jeito que eu vi. Não quero ver ele daquela forma. Conseguimos o encaixe, levei lá. Esse pediatra, gente, pra você ver, meu marido tem 49 anos e meu marido fala que ele foi pediatra dele. Que ele chegou a consultar com esse doutor na fase de criança, né? Pra você ver a experiência desse doutor. Cheguei, falei pra ele o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Na mesma hora, ele
diagnosticou refluxo, fez a troca do leite, receitou a medicação, né, para tá corrigindo isso, para tá dando uma ajudada, me orientou na inclinação do berço, do carrinho, me orientou a usar bastante o bebê conforto, até mesmo em casa, para ele ficar mais altinho, né, que a posição dele não é deitada, e todas as mamadas, assim que mamar, ficar ereto no nosso colo, né, por 40 minutos. 40 minutos. Se acordado, dormindo, seja o que for, 40 minutos em pé, né? E é isso, gente. Nunca mais meu filho teve crise. Nunca mais. Isso antes dele fazer 2 meses. Daqui uma semana ele faz 4 meses, graças ao bom Senhor. Eu sigo ainda as orientações, porque eu troquei ele por esse médico, então ele consulta com esse médico todo mês, né? Mensalmente ele consulta com esse doutor. E ele falou pra gente manter. Vamos manter assim até os 6 meses de vida dele. Vamos manter porque aí é uma segurança de que ele tá curado, né? Falou pra mim, tá vendo se eu consigo tirar a medicação, né? Consegui tirar o período da tarde, porque a medicação era manhã, tarde e noite. Eu consegui tirar o da tarde. Eu ainda dou de manhã e dou à noite pra ele. A medicação que ajuda, porque eu tentei tirar durante o dia e ele teve um pequeno afogamento. Bem superficial, mas teve. Então, eu voltei com a medicação. Os minutos, os 40, eu não fico mais 40. Eu fico 30 minutos com ele. Eu observo bem, eu vi que ele rotou, eu vi que ele já recogitou tudo. Aí eu fico 30 minutos com ele. Mesmo assim, ele vai para algo inclinado. Tanto o berço, quanto ou o carrinho, ou o bebê conforto. E é isso, gente. E é isso, assim. Tem pessoas que falam, é normal. Fulano também teve. Não sei. É normal, gente. Não é normal. Normal é você amamentar uma criança, pôr pra rotar, rotou, deitou. Isso é o normal. Entendeu? Não é normal você inclinar berço, não é normal você ficar 40 minutos em pé, não é normal uma criança se afogar, recoger leite, sair pelo nariz, pela boca, tudo ao mesmo tempo. A criança ficar sem ar, isso não é normal. Isso requer uma atenção, cuidado. É um diagnóstico que tem que ser tratado, entendeu? Vai desaparecendo com o tempo? Amém, amém, amém. Sabe, eu não vejo a hora do meu filho ficar livre disso. Totalmente, assim, né? Não vejo a hora, porque a preocupação é tamanha, gente. É tamanha, sabe? Hoje eu consigo, eu me libertei daquele trauma. Porque eu nem dormia, gente, nem dormia. Qualquer mexidinha dele, eu já tava ali. Tava parecendo um zumbi, eu já tava perdendo meu sentido de ser humano já tava perdendo. Não sabia o que era o que mais, sabe? Tava vivendo que nem o Teletubbies. Então, assim, bate o pé, não faça que nem eu. Se eu fui uma vez, falou que é isso, depois foi a segunda, não aceita que é aquilo, porque não é. Se você foi uma vez, você tentou. Não é, gente, bate o pé pelo seu filho, sabe? Bate o pé, sabe? Se eu tivesse feito isso, meu filho não teria chegado no grau que chegou. Não tinha corrido o risco de ter morrido, ou de ter inalado o leite, de ter voltado pro pulmãozinho dele. Então, são coisas assim que a gente não pode deixar passar. Isso, hoje, graças a Deus, o Isaac tá bonzinho, tá medicado. Aí eu vou fazer a apresentação da casa, vocês verem, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz com o bercinho deles. Tem gente que põe livros nos pés do berço, né? Tem gente, tem travesseiro próprio também pro refluxo, né? Que ele é quadradão, assim, bem em pé, elevado. Enfim, eu vou mostrar pra vocês como que eu inclinei o bercinho dele. Não vai demorar muito, porque quem tá me acompanhando aí no canal, às vezes tá passando por isso, ou vai passar, então já fica sabendo, ou às vezes uma pessoa tá passando, vocês já orientam, mas é isso, requer muito da nossa atenção, mas no final dá tudo certo, tá bom? Então é isso, pessoal, um beijo, tá? Grande beijo, e me acompanha aí no canal, sempre trazendo novidades, sempre trazendo coisas novas, e é isso, eu quero trocar com vocês o dia a dia, tá bom? Tchau, pessoal. Fica com Deus.